Band News. Tempo. Jade Ramos, da Climatempo com a gente. Hoje cedinho, com garoa, com chuva em algumas regiões e o céu bem coberto, bem fechado. Deu um alívio no calorão, é verdade, no tempo bem abafado, mas vai esquentar ainda hoje. E a chuva preocupa em algum momento ao longo dessa semana? Jade, bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Renan, desculpa, Carla. Carla. Presente. Então, chove de maneira bastante intensa em várias áreas da faixa leste da região metropolitana, agora em Santo André, São Caetano do Sul, em Guarulhos. Está chovendo agora em várias áreas aqui da região metropolitana. Ao longo do dia a temperatura até sobe, fica um tempo mais abafado, a máxima é de 29 graus e mínima de 21, e o tempo fica muito instável ao longo do dia de hoje. Tem risco de pancadas de chuva, principalmente agora já na manhã e início da tarde. Podem até vir com raios, rajadas de vento e queda de granizo isolado. E esses temporais, sim, podem causar alguns transtornos, principalmente nas áreas mais vulneráveis da cidade. Já no interior da região também tem chance de chuvas mais intensas, principalmente em todo o interior do estado também tem chance de temporais agora pela tarde, em áreas de Ribeirão Preto, Barretos, Campinas. Todas essas áreas têm risco de temporais também ao longo do dia. E nos próximos dias, essa sensação de calor e abafado continua, mas os temporais também são mais fortes, têm risco de causar transtornos em várias áreas aqui do estado. Sheila. Tá, transtornos em que dia, mais precisamente? Tem como saber o pior dia em relação ao volume de chuva? E queria saber da capital também, se na capital tem essa chance de temporal, de pancadão bem forte. Para hoje já tem esse risco mais intenso de chuva ao longo da tarde. Amanhã, principalmente, a formação de um cavado deve reforçar essas condições de instabilidade aqui na região metropolitana. Então, já tem risco para hoje, mas amanhã deve ser ainda mais. A chuva ganha um pouquinho mais de força e aí as temperaturas até sobem, fica esse tempo mais abafado, mas a expectativa também é de temporais mais intensos aqui na região metropolitana e também em áreas da faixa leste, no litoral também, em áreas do litoral do estado, principalmente no litoral norte de São Paulo, tem esse risco maior para temporais amanhã e também no sábado. Pelo menos vai ficar até o final do sábado ali, ainda tem risco de temporais mais intensos por aqui. Olha, sábado também, então, né? O fim de semana tá todo comprometido ou não? Não, não todo, porque no domingo as chuvas diminuem um pouco mais, mas ainda tem sim esse risco de temporais. Essas chuvas devem ficar mais frequentes ao longo dessa semana, né? E aí até alivia um pouco mais o calor, ainda tem essa sensação de abafamento por conta das temperaturas ainda ficarem muito altas, mas a tendência é que a gente tenha chuvas mais frequentes ao longo de toda a semana. Até o final da semana ainda tem esse risco de temporais. Olha, mensagens aqui de ouvintes. O Kleber Fernandes falando chove forte agora aqui em São Miguel, por exemplo. Eu falava da chuva, que é um pouco mais fraca em alguns lugares, mas tem região onde a chuva pegou para valer. São Miguel que é na Zona Leste. Isso, na Zona Leste de São Paulo. Tem mais gente falando de chuva um pouco mais forte em Serra Negra. Tá chovendo muito desde ontem à noite, já no interior aqui do estado. Enfim, várias mensagens falando especialmente de fora de São Paulo, sobre chuva forte desde ontem. E essa mensagem aqui falando de São Miguel. Então, para a gente ficar atento, porque o alerta em relação à chuva está mantido. Santo André caindo mundo agora. Itaquera chovendo demais. Santo André e São Bernardo chovendo muito, tá vendo? Então tem chuva para valer. Chuva na Angélica, diz o Matheus, taxista. Um monte de mensagem aqui dos nossos ouvintes falando da chuva nesse momento. Jade, a gente vai voltar a conversar no Band News São Paulo, às 10 para as 10 da manhã. Aí você detalha um pouco mais, fala mais dessa previsão de chuva, dos transtornos e da temperatura que continua alta apesar disso tudo, né? Então, a gente volta a falar e atender pedidos também dos nossos ouvintes. Até lá! Até lá, tchau.